uma fé que desafia, uma fé que também é desafiadora. Buscai ao Senhor enquanto, está falando de tempo. A fé, ela é ligada ao tempo que nós temos, ao tempo que Deus estabeleceu também como processo para nós andarmos nele, para atrair essa misericórdia, atrair a bondade de Deus. Buscai ao Senhor enquanto, aí vem, enquanto se pode achar, enquanto se tem oportunidade, enquanto nós podemos fazer isso, nós devemos fazer. A Bíblia diz para a gente orar sem cessar. Essa busca não está limitada só à questão de estar na igreja. Não. Podemos buscar o Senhor na congregação, podemos buscar o Senhor em casa, podemos buscar o Senhor em qualquer lugar, como Jesus disse para aquela mulher samaritana. Que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Ele disse que nós temos que buscar Deus em espírito, porque Ele é espírito. E a verdade, e em verdade, estabelecendo a verdade, a palavra, sinceridade, repita comigo, sinceridade. Amém. Ser sincero diante de Deus, ser verdadeiro na busca. Ser verdadeiro na busca, não ser um religioso na busca. Não. Ser verdadeiro, com intrepidez, com audácia. Isso é estabelecer em espírito e em verdade, onde nós oramos e declaramos quem o Senhor é, onde nós conectamos com a identidade poderosa do Senhor, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor, que é o nosso Redentor, que é o nosso escudo, que é o nosso refúgio, que é a nossa fortaleza, que é o nosso Pai, que é a nossa paz. Estamos exercendo fé, uma fé que vai nos levar ao sobrenatural. Mas eu preciso entender que eu não posso estar ligado nas coisas naturais até então, ainda que eu queira algo natural, algo que vai se materializar. Mas primeiro eu preciso estar conectado espiritualmente àquilo que eu desejo do sobrenatural, aquilo que vai vir da onde eu não estou vendo. Isso é exercer fé. Esse é o processo da fé. Pela fé é você declarar a verdade em cima de uma situação que está ao contrário na tua vida, na tua casa, na vida de alguém, alguma situação que você esteja passando. Buscai-o ao Senhor, invocai-o enquanto Ele está perto. Buscai-o, invocai-o enquanto Ele está perto. Você busca e atenta a entregar totalmente enquanto Ele está perto, porque Ele existe. Fala para o seu irmão, Deus existe. Fala as coisas, chame a existência de Deus. Chame a existência de Deus na tua casa, na tua família, no teu negócio, nas tuas necessidades. Chame. Nós sabemos da existência de Deus e muitas das vezes nós não fazemos Ele existir dentro da nossa causa. Como diz Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te vê. Deus existe. Você pode ver Deus nas situações da tua vida. Você pode ver a mão do Senhor operando sobre a tua casa. Você pode ver o Senhor estabelecendo o novo na tua vida pelos olhos da fé. Amém? E continuando, buscai ao Senhor, querido, está até além de orar. Buscar Ele é ter um encontro com Ele.
É como você marcar um encontro com uma pessoa, só que você tem que fazer isso pelo Espírito, senão não vão ficar sem entendimento. É pelo Espírito, porque Deus é Espírito. A Bíblia diz que tem um homem que nos ensina muito bem, em Gênesis 32. Gênesis 32, do 22 ao 32 está escrito, fala sobre um homem chamado Jacó. Jacó nos ensina o que é conectar com Deus. Nos ensina o que é ter um encontro com Deus com efeito. Porque nós encontramos com propósito. E a Bíblia diz que Jacó, ele desprendeu da sua família, lá no Val de Jabó. Ele tinha algo para tratar. A Bíblia fala que Jacó estava voltando para sua terra, mas ele recebeu uma notícia terrível, que vinha uma notícia vingativa, para encontrar com ele. O seu irmão Esaú vinha com sede de ódio, vinha como um bando de cachorro para devorá-lo. Por conta do passado, Jacó fizera algo com seu irmão. Passaram-se 20 anos mais ou menos. Mas o que eu quero enfatizar é o desejo de Jacó de encontrar com Deus. O desejo de Jacó de mudar a situação pela fé. A fé que liberta. A fé que muda a situação. Disso nós estamos falando. Seja qual for o problema, quando nós determinamos dentro de nós, pelo Espírito que nós somos, Deus sonda o teu espírito, Deus sonda o teu coração, Ele nos sonda, a Bíblia disse, mas no intuito, não para te condenar, não para nos condenar, mas no intuito de nos ajudar. E Jacó precisou dessa ajuda de Deus. Jacó era um homem próspero e crente. E que se diga que Jacó era crente. Jacó era filho de Isaque, o filho da promessa, cujo seu avô foi chamado de amigo de Deus, o pai da fé. Um homem que pela fé tomou um destino que ele não conhecia, mas ele andava com Deus que sabe todas as coisas, que conhece o meu e o seu futuro. É com isso que Abraão andava no coração, por isso que ele é chamado de pai da fé. Mas aos 100 anos ele foi pai. A sua esposa chamada Sara. Então nasceu esse menino que é neto de Isaac, neto de Abraão, com seu irmão Esaú. Esse menino era de uma linhagem poderosíssima em questão de fé. Mas ele tinha uma situação, e só pela fé ele podia resolver isso. E a Bíblia disse que ele ficou a sós. Repita comigo, Jacó ficou a sós. Há momentos que nós precisamos ficar a sós com Deus. Há momentos que nós precisamos ficar a sós com o Pai. Como ele diz lá em Mateus 6, versículo 6. Entra no teu quarto e fecha a porta. Fale com teu pai em secreto, que em secreto teu pai vai te responder, ele vai te honrar, mas vai te honrar em público. Fale com o Senhor em secreto. Tenha o teu momento, mude essa situação. Fale com o Senhor em secreto. Outrora você é esse quarto. Porque a Bíblia diz que você e eu nós somos casa de Deus. Você e eu nós somos casa de Deus. Somos moradas de Deus. Está escrito em Coríntios 3,16. Jacó nos ensina. A Bíblia diz que Jacó simplesmente, ele viu o anjo. Mas uma coisa é fato, que antes dele ver o anjo, aquele anjo foi ali com um propósito, porque Deus sondou o coração dele. Jacó já estava com desejo, Jacó já estava trabalhando a fé, ele já estava vivendo o processo da fé. Quando o anjo chega ali, ele já estava meio caminho andado.
no processo da fé, a ponto de ver o anjo. E a Bíblia diz que ele se agarrou com o anjo e disse: eu não te libero enquanto você não me abençoar. Não abrir mão da fé que vai levar à restauração, a fé que vai levar à cura, a fé que vai levar para um novo tempo. Jacó precisava atravessar o val, mas ele ficou ali. Há momentos que nós vamos ter um tempo, nós falamos: buscai o Senhor enquanto Ele está perto, enquanto se pode achar. E Jacó, ele retrata isso de Isaías 56. Ele não perdeu. A hora que você vê um anjo, como eu já vi, eu vi anjo um bocado de vezes que eu cheguei a tampar os olhos. Aí eu vi que eu perdi uma grande oportunidade. Deus me abençoou, mas eu podia ter ido além. Podia ter mais, fui imaturo, fui como um menino. Vi aquilo como glorioso. Mas eu sei que Deus nos dá a oportunidade de encontrar com Ele a hora que nós quisermos. Amém? Então não perca a sua oportunidade em mudar situações como Jacó mudou a situação. O Senhor chama ele de príncipe. Troca o nome dele, você conhece a história, e diz: olha, porque você é campeão, você é um príncipe, porque você lutou com Deus e com os homens. Quando fala com os homens, você lutou com a sua própria natureza. Você tinha um problema, agora você não tem mais. Esse é o ponto da fé que nós precisamos viver nesse tempo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que mudou a história de Jacó é o mesmo Deus que quer mudar algumas situações. Aqui hoje, você crê, diz amém. Aleluia. Então a nossa busca é ir até Ele, até encontrá-lo, e com confiança, com convicção. Quando você vem aqui e traz, você trouxe aqui, tem alguns documentos, Deus vai dar vitória hoje. Você trouxe a chave, Deus vai dar vitória hoje. Você trouxe o álbum de família, Deus vai te dar vitória hoje. Você trouxe um laudo médico, Deus vai te curar aqui hoje, Deus vai libertar aqui hoje. Você trouxe orações específicas de outras pessoas, Deus vai visitar essas pessoas. Mas é mediante a nossa fé, aquilo que você determina pela fé. Vire para o seu irmão e fala para ele: tem uma fé determinada. Amém? Tenha uma fé apoiada em Deus, uma fé em estabilidade, sem oscilar, sem vacilar. Exerça a fé. Amém? Mas exerça a fé, igual eu te falei, é pelo Espírito. É pelo Espírito. E não é pela carne, é pelo Espírito. Então nós entendemos que precisamos buscar Ele com confiança. E confiança é literalmente, é sem reservas, é com franqueza, com discurso aberto e total. Ser sincero nas palavras. O que se passa com você, o que se passa com a sua casa, o que se passa na tua vida. Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Qual é a intenção do seu coração? Isso é busca. Isso faz parte do processo da fé. Amém? Que a fé, ela tem os seus processos. Nós aproximamos dele e encontramos a tua misericórdia. Como diz a palavra em Hebreus, um versículo que eu gosto muito, 14. Em Hebreus 4,16. Chegai com confiança. E essa confiança é com sinceridade, sem justificativa. É com sinceridade. Senhor, está assim, assim e assim.
Senhor, estou sentindo isso, a minha casa está assim, o meu trabalho está assim, os meus projetos, Senhor. Fale com Deus, o meu coração. Fale do seu coração para o Senhor. Fale para o Senhor da sua alma, como está a sua alma. Fale para o Senhor, Ele vai trazer refrigério. Ele vai trazer restauração. Se você crê, diz amém. Aleluia. Então primeiro nós alcançamos a presença. Repita comigo, primeiro é alcançar a presença. Primeiro é alcançar a presença. E depois a misericórdia. Amém. Primeiro nós testificamos da presença. E depois nós recebemos o acionar dele para nós, da sua misericórdia. Aleluia. Oh glória. Maravilha. Como um filho que corre para o braço do pai e testifica. Estava conversando com a Cláudia. Perguntei sobre o netinho dela. Foi ontem de manhãzinha, ela passou ali, deu um bom dia. E como é que vai o netinho? Pastor, está muito bem, mostrou a foto do neném. Só que tem uma coisa, o pai ficou com a mãe, recebeu um mês de folga para ficar com a mãe. E o menino acostumou, né? A mãe dava de mamar para o neném, mas é o pai que, né, punha assim, punha para rotar, aquela coisa toda. Só que o pai teve que trabalhar e o neném sentiu falta. Aí ela disse que a mãe vai lá, tiveram a ideia, pega a roupa do papai. Pega a roupa do papai que ele vai ficar em silêncio. Deu outra. Sabe? Cheiro. E nós como filho, papai tem um cheiro que é só dele. Papai tem uma presença que é só dele. Aquele menino, ele não via, é uma inocência, mas meu Deus, que coisa linda, que coisa gloriosa. Aí você leva isso para o espiritual. Nós como essa criança, nós somos alimentados por alguém, mas o que importa é a presença do Pai. Você tem um Pai. Sinta o cheiro, a presença do Pai. Aleluia. Isso tem a ver com o processo da fé. Então primeiro alcançamos a presença e depois a misericórdia. Isso é o processo da fé. Aí eu quero te levar a um outro processo da fé, uma palavra muito bem conhecida, uma palavra assim que, uma história que, meu Deus, o mundo todo fala desta mulher, até os dias de hoje, desde quando aconteceu essa história. No livro de Lucas, capítulo 5, versículo do 25 ao 34, vai estar falando de uma mulher, a mulher do fluxo de sangue. Uma mulher que nós aprendemos com ela o processo da fé que antecede o milagre. Primeiro ela teve que exercer fé. A Bíblia diz que ela era uma mulher que tinha suas posses. Os médicos entravam e saíam da sua casa. Era um laudo atrás do outro. E a Bíblia diz que cada dia ela gastava mais, que a cada dia ela ia de mal a pior. Mas glória a Deus que alguém visitou aquela mulher com um intuito de falar com ela da pessoa desse Deus maravilhoso, ainda em carne e osso, ainda que ele era divino, mas estava de carne e osso. Falam de Jesus para esta mulher. Falam de Jesus para esta mulher. Então ela passa pelo processo da fé para chegar ao seu milagre. Então nós entendemos que no início ela estava sem condição nenhuma mais de agir em mais nada. 12 anos sofrendo perdas, saúde, a paz, a alegria, as finanças. 12 anos. Mas ela estava numa situação lastimável. Ela tentara todos os recursos. Mas aí a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Aqui começa o processo da fé. Ouvir falar do poderoso. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir o quê?
a palavra de Deus. Aqui começa o processo da fé. Quando a fé vem, é quando eu vou prestar atenção na verdade que liberta, na verdade que vai mudar a minha história, que vai mudar o meu quadro, que vai mudar a situação, que vai me levar ao destino certo, ao caminho certo, para que eu possa me regozijar, para que eu possa ter a verdadeira paz, para que eu possa ter a verdadeira alegria. Então a Bíblia diz que ela já havia tentado tudo, gastara tudo, como eu já disse. Então ela ouviu falar de Jesus. Então quando ela ouve falar de Jesus, a fé dela começa a passar por um processo. A verdadeira fé. A verdadeira fé. Ela tinha uma fé nas suas finanças? Tinha uma credibilidade? Tinha, lógico que um médico tinha. Bebe o remédio tal, beleza. Mas quando fala da verdadeira fé, a fé genuína, a fé bíblica, aonde ela deve ser estabelecida? A nossa fé, ela não deve ser estabelecida em crendices, não. A nossa fé, a fé que Deus nos deu, ela tem a fé com as coisas divinas, com aquilo que vem dEle, aquilo que é da presença dEle, aquilo que vem das mãos dEle, aquilo que vem da vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. A fé é no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fora disso, é crendice, é entusiasmo. Fora disso, é ligado, é ativado às emoções. Uma fé que é lançada nas emoções. Mas quando a fé é lançada no verdadeiro Deus, aleluia, tudo é transformado. Deus vai transformar aqui hoje. Se você crê, diz amém. Deus vai mudar alguma história aqui hoje. Deus vai fazer algo tremendo aqui hoje pela sua fé. Se você veio nesse sentido, com certeza você vai receber. Então a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu espero, mas que eu não vejo. Mas a fé, ela também está ligada à prática da palavra. Eu ouvir a palavra e praticar a palavra. Eu ouço a palavra, eu ouço a verdade, a minha fé vem e aí eu vou praticar aquilo que eu ouvir a palavra, para que eu tenha a resposta devida. Amém? Então, como disse Tiago, olha, você não pode ficar só no discurso, você tem que ir para a prática. De fato, você vai ouvir, que o homem esteja pronto para ouvir, ele também disse. Mas ouvir para um propósito, amém? Ouvir para um propósito, alcançar o objetivo. E nesse momento, essa mulher também nos ensina que ela foi para a prática, ela ouviu falar de Jesus. Mulher que estava fraca, sem força alguma, sem ânimo algum, 12 anos com perda, perdeu a sua força, perdeu o sangue. Sua alma estava deslacerada, estava desesperançosa, fraca. E também era proibida de sair pelas ruas naquela época, estava debaixo da lei. E a lei não permitia que a mulher, no seu período, ela estava como uma imunda, no seu período. Mas ela foi, ela encarou tudo isso, ela encarou a multidão. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Então essa mulher, ela vai com uma intenção no seu coração. Ela estava determinada. Ela nem usou a oração. Veja aqui que ela nem usou a oração, porque ela estava determinada. Ela disse consigo que tão somente eu tocar a orla das vestes dele, eu serei sarada, eu serei curada. Isso estava dentro dela, isso estava no espírito dela, estava impregnado no espírito dela. Quem ela era?
Bíblia diz que ela simplesmente chegou decidida em tocar. Essa decisão é nossa, querido. Quando você ouve falar quem é Jesus, quando você conhece a palavra, e aí a nossa condição é o quê? A nossa escolha é o quê? É partir para cima, é avançar, é enfrentar as barreiras, é perseverar, não abrir mão, andar focado. Isso é ímpar de cada um de nós. Porque quando nós estamos focados, querido, não é bom nem você trazer menção, porque só você está vendo segundo a tua fé. Só você está vendo segundo a sua fé, só você sabe o que você quer. Essa mulher sabia, ela tinha todos os motivos. Não, tem uma multidão lá, eu não posso, a lei não permite, eu não posso tocar, porque eu sou então considerada como impura. Não, ela quebrou tudo isso pela fé. E ela disse que tão somente tocar, eu serei sarada. Tem fé aí, irmão? Acione aí essa fé, une essa fé ao teu espírito, aguça, segundo o que você tem ouvido, segundo o que você está ouvindo aqui nesta noite. Então ela estava determinada, ela estava convicta. Nós precisamos estar convictos nessa certeza de que nós sairemos aqui abençoados por Ele. Ela se programou, ela programou a ação. Esse programar dela foi lindo, igual eu estou completando aqui. Ela estava determinada. É assim que nós precisamos estar quando nós saímos da nossa casa, para vir à casa do Pai. Quando nós vamos para o nosso quarto para orar, até mesmo debaixo de uma árvore, num cantinho, 5 minutos, 10 minutos, não importa. Diante de Deus, como aquele rei no seu quarto, o rei Ezequias, recebeu um laudo, e o laudo que ele recebeu não foi de um médico, não foi de pessoas, foi do próprio Deus. Diz para ele: arruma a tua casa. Olha só, um laudo que veio do próprio Deus para a vida daquele rei: arruma a tua casa, porque o Senhor vai te levar. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias, o que ele fez? Ele foi para a parede. Ele foi para a parede. Ele não foi para o seu trono. Ele não foi para debaixo da sua coroa de rei, do seu cetro, da sua capa. Não. A Bíblia diz que ele foi, colocou o rosto na parede e clamou ao Deus de Israel. Foi assim, glorioso, porque a Bíblia diz que antes que o profeta saísse lá nos portões do seu palácio, a voz do Senhor veio ao profeta e disse: volta lá, diz para Ezequias que eu vou dar a ele mais 15 anos de vida. Aquele homem estava cometido de uma enfermidade para a morte. A oração daquele homem, sincera, diante de Deus, objetiva. Ele não fez rodeios com Deus. Ele não entrou com justificativas diante de Deus. Senhor, tu sabes que eu fiz bem aos teus olhos. Errei, mas eu fiz o que era bom aos teus olhos. E a Bíblia diz que o profeta chegou e anunciou para ele, além de dar a ele mais 15 anos de vida, ainda o curou da enfermidade. Olha só como que a obra de Deus é completa. Ele podia viver 15 anos doente, porque Deus é Deus para sustentar qualquer um em qualquer situação. Mas não, Deus ele fez por completo. A obra dele é por completo na tua vida. O que ele prometeu, ele vai cumprir. Da forma que você buscou, da forma que você entregou. Se você foi sincero, se você foi dinâmico nas suas palavras, e saber que você agiu com sinceridade diante de Deus, Deus aprovou a sua oração e a tua vitória
vitória está a caminho. Se você crê, diz amém. É dessa forma. É fé, querido. É fé. Sem fé é impossível, como diz o pastor Manuel, disse aqui no início do culto, sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Exerça a fé. Ore com fé, busque com fé, ore no Espírito. Amém? Então a Bíblia diz que ela exercitou a prática da fé. Ela exercitou a prática, colocou a fé em prática. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer. Amém? Tudo é possível ao que crer. Coloque sobre os seus pés. Coloque sobre os seus pés. Nós vamos orar agora.